Na Conversa recebe 5h31 e a ONU definiu 2017 como o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. Embora a atividade seja subestimada, a ONU entende que o setor do turismo tem sim potencial para contribuir com o desenvolvimento econômico mundial, inclusive com o desenvolvimento em 3 pilares da sustentabilidade: economia, social e também ambiental. Vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com a Tereza Magro, que é doutora em Ciências Florestais, participante do Recreation Ecology Network e também membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Tudo bem, Tereza? Boa tarde para você. Boa tarde, Francine, tudo bem? Obrigada pela chance de falar com vocês. Eu que agradeço pela sua participação, Tereza, para a gente falar um pouquinho sobre turismo sustentável para o desenvolvimento. A gente sabe que a gente vive um momento aqui no Brasil muito delicado da economia, e de que maneira você acredita que esse tipo de turismo pode contribuir? Certo. Bom, a gente sabe que o turismo ele é um gerador de emprego, né? E é um efeito em cascata. Você tem um destino turístico, mas você tem todo o sistema hoteleiro, alimentação, transporte. Então, movimenta bastante a economia, né? Uhum. Acho que você já deve ter ouvido o dado de que de cada 11 empregos no mundo, né? Um está relacionado ao turismo. Então, a gente pode imaginar o efeito que tem, né, o turismo. Uhum. E hoje a gente... desculpa, para a parte econômica. Sim, claro. E hoje a gente explora da maneira que deveríamos explorar o que a gente tem de potencial aqui no Brasil, na sua avaliação, Tereza? Melhorou bastante nos últimos 10 anos, né? Existem feiras internacionais que o Brasil leva, né, e projeta o país por conta da quantidade de oportunidades que a gente tem, desde selva, caatinga, área de praia. Então, o turismo ele pode ser, ele é um grande motivador de economia local. Então, existe uma melhora bastante grande nos últimos 10 anos, mas tem que atingir um público maior, né? Uhum. Então, eu sempre acho que o turismo sustentável ele pode estar muito mais ligado também às visitas às unidades de conservação que a gente tem no país. São várias, né, que estão abertas ao público, e tanto o público nacional como o público internacional pode visitar essas áreas, né, e conhecer um pouco mais sobre os lugares que ele está visitando. Por exemplo, que áreas seriam essas? Bom, vai depender da região que você está, né? Uhum. Tem parques nacionais, florestas estaduais no Brasil inteiro. Legal. Então, você tem mais de 1.000 unidades de conservação, mas que estão abertas para o público no sentido de estar preparado para receber com sistema de trilhas. A gente tem cerca de 50 unidades de conservação no país inteiro, né? Eu posso citar, que eu gosto muito, né? O Parque Nacional de Lençóis Maranhenses, eu gosto bastante. O Parque Nacional da Serra da Canastra, Cipó, Aparatos da Serra. E esses parques estão aparelhados, né? E para quem gosta de mergulhar, Fernando de Noronha, Abrolhos, são locais que as pessoas podem ir. Mas é muito importante que a gente perceba, né, que não é só ir nesses locais e apreciar a natureza, né? Então, a gente precisa conhecer um pouco mais a cultura do local e escolher muito bem a empresa que você tem. Tereza, me escuta? Acho que a gente perdeu o contato com a Tereza. A gente vai retomar o contato aqui com a Tereza para a gente continuar falando sobre turismo sustentável. Mas daqui a pouquinho a gente volta a falar com a Tereza. Vamos de música agora? 5h36. Cinco horas mais 40 minutinhos. Você está na Connect Car SP Rio FM, a rádio que viaja com você. E antes um pouquinho a gente estava conversando sobre turismo sustentável para o desenvolvimento. A gente teve um probleminha com a ligação, mas já retomamos o contato com a Tereza Magro, que é doutora em Ciências Florestais e também membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Bom, Tereza, agora a gente pode voltar a conversar com mais tranquilidade. Resolvemos o problema do telefone e a gente falava um pouquinho sobre os exemplos, né, de locais aqui no país que
que tem estrutura para receber turistas e para explorar esse turismo sustentável. A minha pergunta agora é a seguinte, Tereza: existe um risco de você ampliar essa participação de turistas ou essa vinda de turistas para esses locais e provocar um efeito contrário, uma degradação daquele local? Existe o risco, sim, Francine. É só a gente pensar no turismo de praia, né? Então, o turismo de praia, ele é, de certa maneira, um destruidor de destinos. Na medida que você descobre um destino, um monte de gente vai para lá, né? E você acaba destruindo o local. Com relação ao Ano Internacional do Turismo Sustentável, o objetivo não é aumentar, né, o número de pessoas viajando no mundo. O objetivo é fazer com que as viagens elas tenham uma contribuição para os povos se entenderem. Na medida que eu conheço uma outra cultura, eu entendo melhor o outro povo, né? Pode ser de um outro país, a gente pode estar falando de uma pessoa aqui do sul, conhecer melhor uma pessoa do Nordeste e, por sua vez, uma outra da região Norte. Então, não é necessário a gente aumentar o número de pessoas viajando, né? O objetivo é fazer com que cada tomador de decisão, tanto no setor público quanto no privado, eles veem essa oportunidade de melhorar a qualidade do serviço e pensando na sustentabilidade do planeta, né, como um todo. Como é que a gente pode definir, então, turismo sustentável? Então, o sustentável para algumas pessoas está começando a ficar um pouco banal, né? Eles falam, a gente fala tanto nisso, né? Sustentável sob que ponto de vista? Muitas vezes você tem uma área que ela vai poder ter uma sustentabilidade econômica, mas ela não vai ter sustentabilidade ambiental, né? Então você fica equilibrando e o aspecto social também, fica equilibrando entre os três. Não vou te dar uma definição, mas eu vou te dar um exemplo, né, legal, de como a gente pode estar contribuindo para que seja o mais sustentável possível. Eu tinha dado exemplo do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, né? Você conhece? Não conheço. Então tem que ir. Né? Abril, maio, junho, vai lá. Aí, você indo para lá, qual seria a sua opção? Você ia querer caminhar ou você ia querer alugar um triciclo? No meu caso, eu gostaria de caminhar. Então, mas muita gente está preferindo alugar um triciclo. Então, as emissões de CO2, né, são muito grandes. Então, o comportamento que a gente tem no lugar que a gente vai, então eu vou para a praia, eu vou alugar um jet ski ou eu vou alugar uma bicicleta e vou passear na orla. Sim. Então, é o nosso comportamento, né, mudado através do turismo sustentável. Eu vou comer uma comida regional, eu vou me hospedar, eu vou interagir com as pessoas do local, ou eu vou me instalar num grande resort que eu não vou nem ter um pouco de conhecimento da cultura local. Entendi. Então, são os nossos comportamentos, né? Agora, muito desse comportamento também acaba, de alguma maneira, contribuindo com as pessoas que trabalham com esse tipo de serviço, né? E aí que você disse que é difícil encontrar esse equilíbrio, porque muitas vezes a gente vai até esses locais e as pessoas que vivem ali, elas realmente exploram esse turismo de diferentes formas, né? Uma delas, por exemplo, oferecendo triciclo para você fazer essa caminhada, ou enfim, para você percorrer ali os lençóis. E aí é difícil montar esse equilíbrio realmente, né, Tereza? Muito. Tem que ter adesão. Assim, o turista, ele não vai procurar o passeio mais sustentável. Ele não vai procurar. Existem estudos que estão mostrando isso. Um ou outro, entende? Então, no geral, é muito pouco. O que a gente precisa é ter a colaboração do pessoal do ramo das viagens. Ou seja, o ramo do turismo, ele tem que tomar uma atitude para se sustentar no futuro. Perfeito. E o poder público, né, também? De que maneira que poderia entrar, né? O poder público poderia ter, tem os sistemas de certificação que poderiam ser implantados, que poderiam, né, voluntários, sistemas, a gente pode estabelecer um sistema de certificação para ver se está havendo, né, uma adesão à sustentabilidade da atividade, assim como é feito para o corte de floresta, né, corte de árvores. Tem um processo de certificação. Poderia ter para o turismo sustentável aqui no Brasil também. Bacana. E não é só o turismo de natureza que tem que ser sustentável, a gente tem que lembrar isso também, tá? O turismo, no total, o turismo você vai para
uma catedral, você vai para um lugar histórico, também essa atividade tem que ser sustentável. Não vamos imaginar que é só o turismo com base na natureza que tem que dar conta da sustentabilidade do planeta. Bacana, né? Com certeza. Tereza, muito obrigada, viu, pelo bate-papo aqui com a gente da Conecticar SP Rio. Uma boa semana de trabalho para você. A gente conversou aqui com a Tereza Magro, que é doutora em Ciências Florestais, participante também do Recreation Ecology Network e membro da rede de especialistas em conservação da natureza. Um abraço, viu, Tereza? Obrigada. Obrigada, Francine. Até mais. Até mais. Conecticar SP Rio FM 101,5. A rádio que viaja com você.